E aqui estamos de volta ao nosso projeto Português Digital, concluindo o nosso assunto de regência verbal, hoje a nossa parte 12, a nossa última videoaula, onde iremos fazer exercícios que envolvem a regência de todos os verbos que já vimos anteriormente, ou seja, até a nossa videoaula 11, a nossa aula anterior. Continue acessando este nosso canal, inscrevam-se no nosso canal Navi Andrade, pois, uma vez inscrito, a cada vídeo que for postado aqui no YouTube, vocês serão informados via e-mail de cada novo vídeo que for postado aqui no YouTube. Clique em gostei, caso tenham aprovado este nosso projeto, estas nossas videoaulas. Hoje vamos, dando continuidade à nossa videoaula parte 12, vamos resolver alguns exercícios de verbos com mais de uma regência. Aqui está a questão. Assinale certo ou errado ao lado de cada alternativa. Teremos 16 alternativas para analisarmos. A primeira dela envolve o verbo aspirar. O que diz? Este ar já o aspirei mais puro. O verbo aspirar, neste caso, está em que sentido? No sentido de almejar ou no sentido de solver o ar para os pulmões? Está lógico que está no sentido de solver ar para os pulmões. Neste caso, ele é transitivo direto e, portanto, não exige preposição no seu complemento. A colocação está correta. Nosso próximo caso. Este cargo não lhe aspiro. O verbo aspirar aqui está no sentido de desejar, almejar um cargo, mas o lhe acompanha o pronome oblíquo que acompanha verbos transitivos indiretos, mas neste nosso caso está errado porque o correto seria este cargo não aspiro a ele. Altos cargos são aspirados por gente ambiciosa. Ora, este verbo aspirar, da forma que está colocado aqui nesta frase, ele está errado porque o verbo aspirar, no caso de desejar, ele é transitivo indireto e, portanto, não admite voz passiva. Esta nossa frase está na voz passiva e, portanto, está errado. Assistir à sua formatura. O verbo assistir aqui está no sentido de ver, de contemplar. E aí, o verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto e exige preposição em seu complemento. Aqui está o nosso a craseado, que é a contração da preposição a com o artigo a. Portanto, esta colocação ela está certíssima. Que filme você assistiu ontem? Observe aqui esse detalhe. O verbo assistir no sentido de ver. Então, o verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto e exige preposição. Como ficaria a frase correta? A que filme você assistiu ontem? Portanto, a ausência da preposição nesta frase faz com que a mesma esteja errada. Fui assistido por um médico competente. O verbo assistir aqui está no sentido de prestar assistência. E o verbo assistir no sentido de prestar assistência, ele é transitivo direto. E por ser transitivo direto, admite voz passiva, e aqui está a frase na voz passiva. Fui assistido por um médico competente. A nossa frase, portanto, está correta. Que direitos lhe assistem? Aqui está, novamente, o verbo assistir no sentido de caber, pertencer. Então, o lhe é pronome oblíquo átono. E aí, o verbo assistir no sentido de caber, ele é transitivo indireto e o lhe é pronome oblíquo átono que acompanha verbos transitivos indiretos. Portanto, esta nossa colocação está correta. Não lhe chamaram de herói? O verbo chamar, neste caso, ele está substituindo o substantivo
pelo pronome pessoal oblíquo lhe, né? Então é como se dissesse: não chamaram Roberto de herói. Então, o substantivo Roberto está sendo substituído pelo pronome lhe e, neste caso, a nossa frase ela está correta. Chamam-no incompetente. Neste caso, mais uma vez, o verbo, no caso, o verbo chamar, e esta colocação ela está correta. Os sinos chamam os cristãos para o culto. O verbo chamar, no sentido de convocar, ele é transitivo direto. Então, os sinos chamam os cristãos para o culto. Esta nossa frase, ela está correta. Custei para te encontrar. Observe a colocação do verbo. Eu custei, tu custastes, ele custou. Então, o verbo custar não está na terceira pessoa do singular, quando o correto seria custa-te encontrar. Então, custei para te encontrar está errado. E o estudo sério me custa trabalho e tempo. Neste caso, o verbo custar, né? Olha aqui na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome me. Então, o estudo sério me custa trabalho e tempo, ele está certo, esta frase. O filme que assisti foi ótimo. Neste caso aí, o verbo assistir novamente, a regência do verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto e, portanto, falta a preposição. A colocação correta seria: o filme a que assisti foi ótimo. Portanto, devido à ausência da preposição a, esta frase ela está errada. O cargo que aspiramos não lhe interessa. Aspirar, aqui, está no caso de desejar, de almejar. Portanto, é verbo transitivo indireto e exige preposição. Esta frase está errada porque falta-nos a preposição. Quando o correto seria: o cargo a que aspiramos não lhe interessa. Cheguei em casa muito tarde. Esta frase está correta ou está errada? O verbo chegar, neste caso, não se diz na linguagem culta, você nunca deve dizer chegar em. O sentido é de atingir o ponto para onde se caminhava. Então, se o verbo chegar tem sentido de atingir o ponto para onde se caminhava, nunca diga chegar em. A linguagem culta condena esta colocação e, portanto, o certo seria: cheguei a casa muito tarde. Portanto, esta frase ela está errada. E, finalmente, a ordem do chefe foi obedecida por todos. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto, mas volto a repetir, lembram-se daquela observação? O verbo transitivo indireto é errado passá-lo para a voz passiva. E aqui está na voz passiva, o verbo obedecer. Mas os verbos obedecer e desobedecer são exceções e, portanto, apesar de serem transitivos indiretos, admitem a voz passiva. Portanto, esta nossa última colocação está correta. E assim terminamos o nosso assunto de regência verbal, aqui na nossa parte 12. Pretendemos, nas nossas próximas videoaulas, ser lançado o assunto de regência nominal. Portanto, aguarde e clique aqui para assistir o nosso próximo assunto.